Olá gente, tudo bem? Professor Juarez aqui, especialista na área de farmacologia, doutor e mestre na área de ciências farmacêuticas, e a gente vai falar um pouco sobre inibidores de bomba de prótons, a família do omeprazol, do lansoprazol, do esomeprazol. Vamos dar uma pincelada, uma visão legal, rápida, mas bem direta ao ponto sobre essas medicações. A gente sabe que muitas vezes não tem uma diferença clínica extremamente significante entre cada um dos fármacos, mas eu vou mostrar para vocês algumas características que podem direcionar com relação à escolha da terapêutica do paciente em relação ao uso dos inibidores de bomba. Inibidores de bomba são medicamentos muito utilizados, para quem tem problemas gástricos, entre eles gastrite, refluxo e outros quadros clínicos, e muitas vezes a população faz o uso até indiscriminado dessa medicação. Conheço paciente que faz uso diariamente, de forma contínua, dessa medicação, que não é recomendado porque ela traz efeitos colaterais, ela traz alguns riscos no uso contínuo. Inclusive tem um vídeo nosso que eu falo sobre isso, o risco do uso contínuo de omeprazol, tá? Depois, se você quiser, pode procurar aí no canal que tem um vídeo falando só sobre isso. Mas vamos falar bem hoje, vamos falar sobre os efeitos, sobre os benefícios e as ações, e principalmente sobre algumas diferenças que a gente tem em relação aos inibidores de bomba, ok? Primeiro, vou começar aqui com os 3 fármacos, que são comuns também, que são bastante utilizados. O rabeprazol menos, mas o omeprazol e o pantoprazol são muito utilizados, são fármacos que são bastante empregados, e eu vou colocar aqui a questão de posologia, tá? Que já é algo significativo em relação à diferença entre esses fármacos. Primeiro, o omeprazol, na maioria das vezes, para a maioria das doenças, refluxo, gastrite, úlceras duodenais não complicadas, a gente utiliza ele na dose de 20 mg uma vez ao dia, tá? Essa dose ela deve ser utilizada, de forma geral para todos os inibidores de bomba, principalmente o omeprazol. Ela deve ser empregada de manhã em jejum, longe da alimentação, distante da alimentação. Por quê? Porque ele tem uma eficiência maior com pH ácido, e o processo também de absorção, de solução dele, que acontece mais no intestino. Você tem uma outra ação terapêutica quando você tem a utilização dele longe da alimentação, e você perde muito do efeito farmacológico quando você usa junto com o alimento. Então a recomendação longe da alimentação e jejum, acho que essa é uma recomendação importante e bem legal. 20 mg uma vez ao dia. Quanto tempo de tratamento? Isso vai depender do quadro clínico do paciente e da indicação médica. Mas em média, em torno de 4 a 6 semanas para quadros clínicos de gastrite, pode demorar um pouquinho mais, 8 até 12 semanas de tratamento, ou em situações clínicas de refluxo, você tem um tempo de tratamento um pouquinho maior, que pode durar de 6, 8 semanas de tratamento, que acaba sendo mais longo. Então, em média, 4 a 6 semanas na gastrite, de 6 a 8 semanas no tratamento do refluxo. Claro que o tratamento do refluxo envolve outras medidas não farmacológicas, envolve outras orientações clínicas e até outros medicamentos que podem ser associados aos inibidores de bomba. Mas, de um modo geral, a terapêutica com omeprazol ela vai acontecer dessa forma, posologia normalmente uma vez ao dia. Em situações clínicas mais severas, situações clínicas de úlceras mais complicadas, o tratamento ele pode ser feito com 40 mg, sendo distribuído 20 e 20, 20 de manhã e 20 à noite. Lembrando que à noite você tem também uma ação da acidez do estômago, sobre esse sistema, acaba incomodando mais o paciente, então pode fazer essa divisão ou fazer a utilização uma vez ao dia, 40 mg uma vez ao dia. Lembrando que ele é um inibidor irreversível da bomba de prótons. Isso significa, para quem só dando um detalhamento sobre a questão da farmacologia, a bomba é responsável pela secreção do ácido clorídrico no sistema gástrico. Então, quando você faz a inibição irreversível da bomba, significa que o tempo de ação desse fármaco ele acaba sendo bastante longo, ele dura aí praticamente 72 horas de efeito. Lembrando que cada vez que passa o tempo, conforme vai passando o tempo, o efeito dele vai diminuindo, mas ele tem uma ação terapêutica, uma duração de ação de praticamente 72 horas. Nesse caso, a utilização de 40 mg uma vez por dia vai fazer uma inibição bastante efetiva da secreção gástrica. A gente sabe que eles inibem em torno de 90% do ácido, da secreção de ácido no estômago. Isso é bastante efetivo, bastante importante e mostra uma eficácia grande com relação à terapêutica. O pantoprazol, vou dar alguns detalhes sobre o pantoprazol depois, mas a gente sabe também que ele trabalha nessa dose de 40 mg uma vez por dia ou até 40 mg 2 vezes por dia. Então tem uma diferença aí na dosagem em relação ao omeprazol. O pantoprazol é um pouquinho mais lento, ele demora um pouco mais para iniciar a sua ação terapêutica,
Mas como eu falei, se você faz o uso, né, se o paciente faz o uso diário, isso não vai influenciar em praticamente nada, ele vai funcionar da mesma forma que os outros, tá? Vou falar daqui a pouco de alguns benefícios do pantoprazol, mas a posologia é em torno de 40 mg uma vez a 40 mg 2 vezes ao dia em situações mais severas e mais graves, tá? O rabeprazol tem uma vantagem, acho que seria um benefício, que é a ação rápida dele. O rabeprazol tem um início de efeito praticamente em 18 minutos, então ele já começa a fazer um efeito bastante rápido, bastante eficiente, mas acho que é a única vantagem, é o único benefício que eu encontrei assim diretamente nele. Se tiver algum outro, vocês comentam aí que a gente vai buscar outras informações para trazer sobre o rabeprazol. Mas normalmente o efeito dele é um pouco mais rápido do que os outros, tá? Em termos de eficácia clínica, todos eles fazem esse processo de cura clínica. Se você fizer o tratamento correto, o paciente fizer seguir as orientações também não farmacológicas de dieta e outras recomendações, ele vai conseguir cicatrizar a lesão gástrica que ele está apresentando. E no caso do rabeprazol, 20 mg uma vez por dia ou até 20 mg 2 vezes por dia. Nesse caso, 2 vezes por dia pode ser indicado tanto de manhã como à noite para fazer aquela cobertura do período noturno, onde o paciente vai ter um aumento da secreção gástrica sem nada no estômago. Então o paciente pode sofrer um pouquinho mais de queimação, de azia no período da noite. Então essa cobertura noturna é bem legal para proteger mais esse paciente, ok? Esomeprazol, lansoprazol. Coloquei eles aqui também com relação à posologia, tá? O esomeprazol é uma droga que teoricamente é mais recente, né? De todos eles da família seria o mais novo da família aí. Tem uma taxa, um processo de ligação farmacológica, ligação ao sistema da bomba mais efetivo, então em termos de resposta clínica ele seria um pouco mais eficiente comparado aos outros, mas como eu falei, se o paciente fizer o tratamento certinho, provavelmente ele vai ter a mesma cura usando o omeprazol ou esomeprazol. O esomeprazol tem um custo maior, claro, ele é mais caro, então precisa pensar aí no custo-benefício também em relação a ele. Mas ele tem uma taxa de ligação maior em relação ao sistema da bomba, um processo de inibição mais efetivo, então talvez o resultado clínico dê uma diferença pequena aí em termos de eficiência, trazendo um resultado um pouquinho mais rápido com o uso do esomeprazol. Claro, se o paciente tem condições de utilizar, seria uma opção terapêutica muito boa e muito eficiente. O uso de 40 mg uma vez por dia ou até 40 mg 2 vezes por dia, que seria essa posologia para situações clínicas mais complicadas, mais severas, ok? E o lansoprazol? O lansoprazol também não tem muito benefício adicional, não dá para dizer, porque ele traz isso, não traz nada de muito significativo. A posologia dele é de 30 mg uma vez por dia, pode ser 30 até 2 vezes ao dia, e essa posologia pode mudar um pouco em relação ao peso do paciente, em crianças, em algumas situações onde pode ser utilizado com a dosagem em relação ao peso desse paciente, da maneira que eu coloquei aqui para vocês. Claro, isso com orientação clínica, com orientação médica, com indicação nessas situações, mas não vejo nada de adicional, nada de muito especial no lansoprazol em comparação aos outros, ok? O omeprazol, eu coloquei o omeprazol aqui como uma referência, um exemplo em termos de efeitos adversos, mas muitos desses efeitos colaterais eles acontecem com os outros também. Diarreia, náusea e vômito pode acontecer no uso do omeprazol, dores abdominais ou desconforto, tá? Constipação, flatulência e até distúrbios do sono. São efeitos colaterais que não são graves na maioria das vezes, são efeitos colaterais relativamente leves, mas o paciente pode ter essas alterações que são mais comuns, então ele pode sim ter durante o uso um pouquinho de diarreia, flatulência, algum desconforto. Então dê esse destaque aqui, porque é um efeito colateral que talvez o paciente sofra com o início do tratamento do inibidor de bomba, especialmente do omeprazol. Vou fazer uma comparação para vocês aqui entre o esomeprazol e o pantoprazol, combinado? Primeiro, o esomeprazol, a administração junto com o alimento, faz ele perder o efeito? Retarda um pouco, né, essa ação, como eu falei, a preferência na utilização desses fármacos é sempre em jejum, longe da alimentação, então se você usar o esomeprazol junto com a alimentação, vai diminuir o processo de absorção e vai também retardar, vai demorar para ele começar a fazer efeito. Então demora mais para começar a fazer efeito, preferencialmente use ele em jejum, longe da alimentação. Eficácia clínica semelhante, como eu falei, ele tem farmacologicamente um benefício maior em termos de ligação e inibição da bomba, mas o resultado no final das contas, que é a cura do paciente, que é a cicatrização da lesão, praticamente todos eles vão ter o mesmo resultado clínico no mesmo tempo de tratamento. Talvez tenha alguma vantagem pequena aí do esomeprazol. Ele reduz a absorção de alguns medicamentos azólicos, por exemplo, cetoconazol como exemplo aqui,
e o intraconazol. Então, se o paciente estiver fazendo um tratamento de micose de unha com intraconazol, o esomeprazol pode atrapalhar a ação do intraconazol no tratamento, ok? Ele aumenta os níveis plasmáticos de fenitoína, isso é importante para o paciente que tem quadro clínico de convulsão e faz uso contínuo de fenitoína. Consequentemente, eu posso ter maior sonolência e outras alterações quando eu faço a associação desses dois fármacos. É uma interação medicamentosa importante. E ele diminui a forma ativa do clopidogrel. Acho que essa seria a interação mais importante aí dentre eles, tá? Nesse caso especificamente, ele inibe a conversão do clopidogrel, que é um antiagregante plaquetário, na sua forma ativa. Então, o esomeprazol pode ser sim, de certa forma, prejudicial para quem tem problemas cardiovasculares e precisa usar o clopidogrel. Não é recomendado nesse caso o esomeprazol, omeprazol, lansoprazol, abeprazol vão interferir de certa forma na ação terapêutica do clopidogrel. Não seria interessante a utilização deles, tá? Qual é a vantagem do pantoprazol? Comparando aqui, menor interação medicamentosa. Então, no caso da utilização de clopidogrel, uma recomendação seria o uso do pantoprazol, porque ele não vai ter esse tipo de interação, ele não inibe essa conversão enzimática da forma ativa do clopidogrel. Então, é melhor para pacientes idosos, para pacientes que usam várias medicações, ele tem bem menos interação medicamentosa quanto comparado aos outros da mesma família, tá? Da mesma forma que os outros, eu posso ter diminuição da absorção de vitamina do complexo B, B12 especificamente. Então, tomar muito cuidado com pacientes que fizeram cirurgias bariátricas, que já perdem muito da absorção de vitamina do complexo B. Tomar cuidado com pacientes idosos, né, que já perdem também essa capacidade de absorção através do fator intrínseco das vitaminas do complexo B. Então, nesse caso especificamente, acho que é importante a gente lembrar que, dependendo do quadro clínico, fazer a suplementação com vitamina do complexo B pode ajudar o paciente a evitar falta da B12. A falta da B12 pode trazer vários transtornos, né, complicações que envolvem o sistema neuronal e outras alterações aí. Então, é importante fazer a suplementação porque reduz a absorção. O pantoprazol demora mais para fazer efeito, como eu tinha falado antes, ele pode demorar 1 hora e 20 para começar a fazer o seu efeito. Como todos os outros da família, risco de fratura porque você diminui a absorção de cálcio, melhor, a calcificação do tecido ósseo por causa da modificação também no pH gástrico. Então você tem uma modificação no processo de calcificação do tecido ósseo. Isso é prejudicial e o uso contínuo, por isso que eu falo naquele vídeo, eu explico sobre isso. O uso contínuo desses inibidores de bomba, eles podem ser prejudiciais no sentido de diminuir a absorção de vitamina do complexo B e também trazer prejuízo com risco de fratura, de complicações, principalmente para mulheres, para pacientes idosos, mulheres, né, na pós-menopausa que já tem uma descalcificação aí fisiológica que acontece, e aí com o inibidor de bomba isso vai acentuar e vai piorar o quadro clínico. Então é importante a gente lembrar disso, tá? Descalcificação, perca de massa óssea a longo prazo, por isso que a gente fala que não é um medicamento para usar de forma contínua, ok? Outros efeitos colaterais, náusea, constipação, flatulência, diarreia, a gente já citou. É mais incomum, né? Mais raro, fratura óssea, pneumonias, né? Por que pneumonia, né? Vamos tentar explicar rapidamente. Porque quando você inibe a secreção gástrica, principalmente a longo prazo, você aumenta a chance de infecções gastrointestinais ou até infecções do trato respiratório. Então, o ácido do estômago ele serve para uma proteção do seu sistema gástrico, uma proteção do seu organismo, porque ele acaba ajudando a matar as bactérias. E aí, quando você tem essa perca dessa proteção, você aumenta a chance de infecções, tá? Risco aí de outras doenças renais, lesão renal aguda, que são extremamente raras, mas está dentro da lista aí de efeitos adversos, vem na bula lá também com relação aos inibidores de bomba, ok? Então, basicamente, essa era uma visão geral, uma visão ampla, rápida, direta sobre os inibidores de bomba. Espero ter ajudado aí. Não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de acompanhar a gente aí nas redes sociais, no Instagram, @consulta.pharma, nosso canal também, deixa o like aí pra gente, ajuda bastante a gente aí, e continua acompanhando os próximos vídeos. Valeu, gente, até mais.